bom? Estamos aqui para trazer um novo vídeo para vocês. Uma palavra que vem do coração de Deus. Uma palavra para nos alimentar espiritualmente, sabia? Eu quero falar hoje de uma palavra muito famosa que diz assim: é a sogra de Pedro. Muita gente fala da sogra, fala mal da sogra, mas vamos ver o que Jesus fala sobre a sogra, né? O que Deus fala, o que vem dizer a Bíblia sobre isso. Então, olha só, essa passagem está no livro de Lucas, tá? Lucas 4, 37. Eu vou ler um pedacinho, depois eu vou explicar na sequência, tá bom? Aí fala assim, ó, a cura da sogra de Pedro. Pedro tinha uma sogra, né? Aí começa, né? E a sua fama era divulgada em todos os lugares de redor das comarcas. Então Jesus estava sendo a sua fama divulgada por todos os lugares, né? E Jesus se levantou, fala aqui no versículo 38, né? Que ele estava na sinagoga. E entrou na casa do Simão, o Simão Pedro. Jesus entrou na casa do Simão Pedro, tá? Aí entrou na casa e a sogra de Simão estava enferma com febre. E rogaram-lhe que fosse ter com ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e essa deixou. E a levantou e logo servia a eles, né? E aí, o que aconteceu essa palavra? Essa palavra eu tô vendo no livro de Lucas. Só que ela tá escrita nos outros evangelhos também, né? Ela tá escrita no evangelho de Marcos, ela tem essa palavra em Mateus, que é os evangelhos. Então, eu comecei assim a pesquisar um pouquinho de cada para saber por que tá escrito nos três. E cada um tem um significado diferente, mas a essência é a mesma. Porque assim, ó, Jesus estava pregando na sinagoga, ele saiu da sinagoga, foi para casa de Pedro, aí rogaram-lhe, daí eu queria saber quem é que rogou. Ele não chegou lá e simplesmente curou a sogra de Pedro, não, alguém rogou. Daí eu fui lendo os outros versículos, aí eu achei essa minha resposta, né, em Marcos 1, 29 a 31, que aí estava com quem estava com Simão, né? Quem estava com Simão? Era o André, o Tiago e o João. Então, esses três, que eram os discípulos que estavam com o mestre, esses que rogaram ao Senhor, por quem? Pela vida da sogra de Pedro. Por quê? Porque ela estava enferma, ela estava com febre. E quando a pessoa tá com febre, a pessoa fica na cama, a pessoa fica cansada, a pessoa fica ruim, não fica legal, fica se sentindo muito mal, porque alguma coisa no corpo tá errado, porque quando a pessoa tá com a febre, tá com alguma infecção, alguma coisa que não está bem no seu organismo. Então, ela tava assim, né? Ela não estava bem. Então, eles rogaram ao mestre que curasse ela. Então, imediatamente, eu tava lendo, então foi assim, ó, Jesus foi até ela, quando eles falaram, aí foi lá, tocou nela, né, e a febre foi embora, né, porque ela tava com muita febre. Diz o versículo, ela tava, por uma pessoa tá de cama, é porque a pessoa tá com muita febre, tá muito ruim, né, deveria estar com uns 40 graus ou mais. Você já teve 40 graus de febre? Pensa, a gente fica na cama, amuado, suado. Gente, é terrível. E pensa bem, naquela época não existia antibiótico, paracetamol, dipirona. Mas imagina, não tinha naquela época, não tinha. Mas tinha Jesus. E hoje também tem Jesus para lhe curar. É só pedir, e dar-se-vos-á. E ele dará a cura. Aí eu continuando lendo essa palavra, e também disse no versículo que eu li, continuando nos evangelhos, né, que nem eu falei que eu tava lendo, o Mateus, o Lucas, né, e o Marcos, o Mateus falou assim, que dizia no versículo assim, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías,
que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, essa parte da cura da enfermidade, que curou a sogra de Pedro, então, fala o quê? Que Jesus gosta das sogras. Então, não fale mal da sua sogra. Fale para Jesus curá-la, porque Jesus cura amargura, cura doença, né? Cura depressão, cura ansiedade, cura vírus, cura bactérias, cura tudo. Ele é a solução dos problemas, não só das sogras, mas dos filhos também, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E eu continuando um pouquinho, que eu quero me estender mais um pouquinho, da palavra que eu achei importante, sabe? Que continuando, depois que Jesus curou ela, né? Que ela ficou sarada, ela levantou e foi servir eles de bom agrado, né? Não preguiça não, gente, preguiça não. Uma pessoa de Deus não pode ter preguiça. Ela levantou e foi servir, foi trabalhar, porque ela não estava mais com muita febre, ela estava sem febre. E a pessoa sem febre é uma pessoa ativa, com ânimo, coragem, vigor. Então, depois que aconteceu tudo isso, sabe o que Jesus fez? Jesus, ele se retirou, né? Jesus, ele se retirou e depois ele levantou bem cedinho, de manhã bem cedinho, que era ainda escuro, diz a palavra. Essa palavra que eu tô lendo, né, que eu li, enfim, tava em Marcos 1, 29 até o 31, que aí depois na sequência fala que Jesus levantou cedo, ainda escuro, de noite, e foi para um lugar deserto orar. Depois que Jesus foi lá, curou, né, comeu, porque ela serviu eles, né, a sogra de Pedro serviu eles. Aí depois que ele comeu, ele foi orar depois, levantou, descansou, enfim, foi orar de manhã cedo, ainda de noitezinha, sem preguiça. Você viu que não tem preguiça aqui? O servo de Deus não pode ter preguiça. Ele levantou de manhã cedo, Jesus, né, e foi para um lugar deserto, porque Jesus gostava de lugares desertos para orar, conversar com Deus. Então ele foi orar e depois os outros discípulos, né, o acharam. Quais os outros discípulos? Aqueles que eu estava falando para vocês. André, Tiago, João, os outros discípulos acharam ele, né? Daí estão te buscando. Aí o que Jesus falou para ele? Vamos às aldeias, né? Para ele continuar pregando para as outras pessoas. Ou seja, Jesus, quando Jesus entrou na sogra de Pedro, entrou na casa, né, da sogra de Pedro, lá com Pedro, ele curou não só ela, porque depois vieram muitas outras pessoas endemoniadas e doentes, e enfermas, e Jesus curou todas. Só que o pessoal queria que o mestre ficasse ali com eles, porque era uma pessoa assim que só trazia as coisas boas, cura, libertação. Então as pessoas queriam que ele ficasse ali. Então o que ele fez? Ele foi para o lugar deserto, do lugar deserto ele foi para as aldeias, foi para outros lugares para pregar para as outras pessoas também. Por quê? Porque todas as pessoas merecem ouvir a palavra de Deus e também merecem ser levantadas, assim como a sogra de Pedro foi levantada e aquela enfermidade foi embora dela. Importa-se que nós também sejamos levantados por causa do Mestre para fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, que fala sobre essa sogra de Pedro. E aí, falando sobre sogra, vamos amar a sua sogra, vamos amar as pessoas, vamos fazer um mundo melhor, né? Porque a vida é feita de momentos muitos preciosos e principalmente os momentos que estamos na presença de Deus. Devemos orar, pedir perdão, entregar o nosso coração para Jesus, de corpo, de alma, de espírito,
para sermos totalmente do Mestre. E assim como a sogra de Pedro, que se levantou, que foi trabalhar, que estava com a bênção do Senhor, assim também venhamos a ter a bênção do Senhor nas nossas vidas. Então, eu venho me despedir neste momento e falar para vocês: confiem em Deus, confiem em Jesus. Confie no Mestre, porque hoje ele lhe pega pela mão e lhe cura de toda dor, de toda enfermidade, de toda febre. Eu venho a dizer muito obrigado por tudo, por ouvir estas palavras e que Jesus lhe abençoe muito. Em nome de Jesus. Shalom, tchau, Deus abençoe.